autópsia do homem do sudário. O sudário, a palavra sudário significa lençol fúnebre. E nós temos algumas palavras que nos remetem a sudário. Então, nós temos sábana santa, em espanhol, nós temos a síndone, em italiano, temos shroud, em inglês, e a palavra, às vezes, otônia, é utilizado também como se referindo ao sudário, só que, erroneamente, ela se refere a sudário, que, na realidade, otônia significam faixas, e é um tecido mais grosso, né, do que o linho de sudário. O sudário, de Turim, ele tem gravado a imagem dupla, em frente e verso, de um homem que tem características de flagelação e crucifixão compatível com a descrição dos evangelhos sobre a paixão e a morte de Jesus Cristo. O sudário é um lençol de linho puro, de 439,5 centímetros, mais ou menos 442, por 1,10 de largura, mais ou menos a 1,12. Essa medida esquisita, na realidade, ela corresponde a 8 por 2 cúbitos sírios, que era a medida que se utilizava na época. Esse lençol, essa última medição foi feita na restauração de 2002 pelo especialista de tecnologia têxtil Matthew Fleury Lambert. Então, nós vemos aqui a imagem, né, de um corpo de um homem com cabelo comprido, a barba, o bigode, as mãos cruzadas. Nós temos aqui a parte das costas também do sudário, e o que a gente observa por essa figura é que ele foi envolvido dessa forma aqui, tá? Colocado numa superfície, o lençol é único e ele envolveu o corpo, então, dessa forma. Nós temos aqui uma representação, uma pintura de Giovanni Battista della Rovere, do século XVII, mostrando exatamente a deposição da cruz, em que Cristo teria sido colocado dessa forma quando ele saiu da cruz. Então, quando a gente olha para o sudário, o que a gente vê? Então, a gente vê essa figura, né, masculina, em frente e verso, mas o que chama atenção, no primeiro momento, são essas 8 queimaduras que nós vemos aqui, né? E essas 8 queimaduras, elas foram ocasionadas pelo incêndio na Capela de Chambéry, em 1532. O sudário estava dobrado, o sudário, na realidade, ele se mantinha sempre dobrado, numa forma tetradíplo, que eu vou mostrar um bocadinho mais ali para frente, e com a face sempre voltada para cima. Então, ele estava guardado dentro de uma urna de prata. Ocorreu o incêndio em 1532, na Capela de Chambéry, e ele queimou simetricamente o sudário. Então, além dessas 8 marcas de incêndio que nós vemos aqui, nós vemos outras marcas, que são essas 4 marcas daqui, que são as marcas que a gente chama em L, que é esse L aqui, é o L invertido, e que ele está muito bem representado num documento chamado Manuscrito Prey, que está na Biblioteca de Budapeste, em que nós vemos aqui uma representação na parte de cima da preparação do corpo, inclusive com a presença dos aromas, e na parte de baixo, o anjo segurando o lençol e mostrando para as mulheres que era apenas o lençol que estava ali nas mãos dele, e aqui ressaltado essa figura em L que eu coloquei em aumento maior. E o que chama a atenção também é esse tipo de desenho que eles fizeram, mimetizando o tecido do sudário, que é um tecido que ele foi tecido numa característica de espinha de peixe. Além daquelas marcas todas de incêndio, nós observamos essas outras marcas aqui, que são marcas de água, que foram identificadas também por microscopia e analisadas, então é verdadeiramente de água, e provavelmente foi quando eles tentaram apagar o incêndio de 1532. Chama atenção também a simetria, não só da água, mas também das marcas de incêndio que nós vimos, porque ele estava dobrado dessa forma daqui, que a gente chama de tetradiplon. Então, nós temos o lençol aqui, ele é dobrado ao meio, novamente dobrado ao meio e novamente dobrado ao meio, quer dizer, quatro vezes dobrado ao meio, de forma que a face fique sempre voltada para cima. Por isso que houve a simetria, não só das marcas de incêndio, mas também das manchas de água. Então, além das manchas de incêndio, além da água, nós observamos várias manchas de sangue ao longo do sudário. O sudário, ele tem essa aqui a imagem, que a gente chama de imagem positiva, mas é uma imagem em espelho. Então, em sendo uma imagem em espelho, o lado é contrário. Então, essa chama a atenção das manchas de sangue na cabeça, aqui do lado direito, que a gente vê aqui, ó, a mancha de sangue. Os braços cruzados, também a presença de sangue aqui nos pés, na região frontal, e na imagem dorsal, nós observamos aqui na cabeça, olha, na cintura
Tá aqui o sangue presente. Ao longo de todo o corpo, existem essas marcas que parecem ter sido não só da flagelação, mas existe um gotejar difuso sobre o lençol, sobre o sangue sudário. Então, nós vemos também aqui nas pernas e aqui o sangue presente. O que chama muita atenção no sangue do sudário é essa coloração vermelha, porque a gente sabe muito bem que o sangue, quando cai numa roupa, ele inicialmente fica vermelho, depois, logo a seguir, ele passa para marrom e depois ele fica preto, né, ao longo do tempo, se a gente não tira. É difícil para tirar o sangue realmente de uma roupa branca. Mas chama atenção o sangue do sudário, que até hoje ele se mantém nessa coloração vermelha, e ele foi provocado pela quantidade de bilirrubina que foi liberada pelo fígado, e isso acontece em casos de pessoas que são submetidas a estresse máximo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o sangue vertido, ele tinha uma quantidade muito grande de bilirrubina, foi detectado bilirrubina, albumina, várias proteínas no sangue, mas bilirrubina numa quantidade muito grande que conferiu essa coloração vermelha do sangue sudário. Ele foi confeccionado num tear similar a esse tear daqui, isso é um exemplo, e ele tem essa característica de espinha de peixe, como a gente pode ver aqui, olha. Então, nós vemos aqui, ó, espinha de peixe, e da mesma forma aqui, e ele obedeceu à proibição Chatnez, que, segundo Deuteronômio 21:11, você não poderia ter mistura de linho e lã. Na realidade, não é linho e lã. Na realidade, você não poderia ter, nem no mesmo tecido, nem no mesmo tear, a mistura de material que viesse de animal ou de vegetal. E essa característica do tecido, dessa trama em Z, que a gente chama, ele foi tecido dessa forma, em Z, que confere esse aspecto de espinha de peixe, porque você torcendo dessa forma, você propiciava para que aquele tecido ele tivesse uma resistência suficiente para aquilo que ele fosse proposto. Então, nós vemos citados a palavra pista na Mishnah, que equivale a linho, e também na Mishnah nós vemos citado a palavra peluzim ou induim, que significa linho de alto valor. Segundo a professora de arqueologia judaica, Alda Grossi, ela diz que o sudário é um linho de altíssimo valor e que, por todos os estudos, parece que esse sudário, ele foi... O que acontece? José de Arimateia foi pedir o corpo de Cristo a Pilatos. E aí, quando ele voltou para pegar o corpo, já era praticamente que início da Parasceve, o início do sábado, e aí o corpo tinha que ser retirado. Então, se a gente pensar que essa trama é uma trama extremamente difícil para ser feito, demora para ser feito, ele tem um alto valor, como que eles iam achar, quer dizer, ele e o José e o Nicodemos, eles iam achar um lençol para envolver o corpo de Cristo num lençol desse tipo. Então, o que parece, pelos estudos mais recentes, é que enquanto José de Arimateia foi pedir o corpo a Pilatos, Nicodemos, que também era membro do Sinédrio, ele passou no templo e ele pegou o lençol, porque esse lençol ele está reportado que ele faz parte das cerimônias do Yom Kippur. Então, parece que Nicodemos pegou esse lençol, que fazia parte desse ritual do Yom Kippur, e levou, então, para José de Arimateia, para que pudessem ambos, inclusive ele levou os aromas, né? Então, parece que ambos participaram dessa forma. Os estudos do Santo Sudário, eles começam em 1898, e como é que ele começou? Na realidade, Vitório Emanuel III, ele tinha casado com Helena de Montenegro em 1896, mas em 1898 havia alguma festa de alguns centenários. Por exemplo, 400 anos do Duomo de Turim, 500 anos do Concílio de Turim e 300 anos da Confraria do Santo Sudário. Então, o que ele pensou? Poxa, vou postergar a festa do meu casamento para 1898 para fazer uma grande festa, fazendo todas as comemorações juntos. Estava começando o início das primeiras máquinas fotográficas naquele ano. E aí, o que ele fez? Ele criou uma comissão para saber, então, quem teria condições de fazer tirar as fotografias do sudário. E aí, quem ganhou essa comissão foi Secondo Pia. E aí, Secondo Pia, então, ele começa as primeiras fotografias no dia 25 de maio, às 14 horas, antes da abertura dos portões ao público. Então, ele tira todas as fotografias do sudário e ele vai revelar. E qual foi a surpresa dele ao revelar que ele encontra essa imagem absolutamente definida, com uma nitidez impressionante? E o que ele observa? Uma coisa que chamou muito a atenção
é que o negativo se apresentava como a imagem revelada. Porque a imagem revelada, como eu já falei há pouquinho, ela se apresenta como o negativo, ela se comporta como o negativo. Então, nós vemos uma figura bem definida, completamente diferente da imagem do sudário ou a imagem revelada. Então, aqui nós observamos o que todo lado da imagem revelada ou a imagem no positivo é o lado, a imagem espelho, a imagem contrária, o lado correto está sempre no negativo. E aí foi a partir, então, dessa primeira propriedade que foi descoberta, que é a propriedade da negatividade, que aí o sudário realmente ele começou a ser muito estudado ao longo dos anos, e em 1977, dois engenheiros da NASA, Eric Jumper e John Paul Jackson, pegaram uma fotografia do sudário e eles resolveram, então, passar num analisador de imagens que era chamado o VP8. O VP8, esse analisador de imagens da NASA, ele fazia um estudo da superfície dos planetas. Então, qual foi a surpresa do Eric Jumper também e do John Paul Jackson, que quando eles acabaram de passar essa fotografia também, uma fotografia sépia, sem muita definição, eles encontraram uma imagem que praticamente que saía do lençol, né? Como nós podemos ver aqui, uma imagem tridimensional. E aí, em 1978, essa mesma tridimensionalidade foi descoberta, foi vista por Giovanni Tamburelli com outro tipo de aparelho, confirmando, então, os achados de John Paul Jackson e Eric Jumper. Mais tarde, em 2005, baseado em todos o que se ouvia falar do sudário, Petrus Sons, um holandês que trabalhava com a parte de computação, de gráfica e tudo, ele percebeu em alguns relatos, inclusive um deles foi do Pierre-Louis de Baima-Boulogne, que foi quem fez toda a parte hematológica do sudário, que ele dizia que quando ele olhava para o sudário, não só ele, mas outras pessoas também, que quando eles olhavam para o sudário, eles viam sempre como se fosse uma imagem em cima do lençol. Então, Petrus Sons, ele viu que essa imagem teria uma característica holográfica. Então, ele pegou também a imagem do negativo e ele submeteu, então, essa imagem do negativo, ele aplicou o modelo de elevação de brilho ao negativo e ele obteve, então, uma imagem em frente e verso em tamanho natural, e essa imagem foi composta por uma imagem lenticular de 24 camadas, com 24 câmeras virtuais 3D a olho nu. Eu não sei se alguém de vocês teve a oportunidade de ver na Jornada Mundial da Juventude, eu era guia na época da exposição, e realmente é uma imagem assim que impressiona muito, mas essa propriedade holográfica, como se diz, ela surgiu somente em 2008, foi quando o Petrus Sons ele submeteu o sudário a essa gravação de holograma. Aí, baseado naqueles estudos de 1977, que eles viram a tridimensionalidade do sudário, o Eric Jumper e o John Paul Jackson, o que eles fizeram? Eles resolveram criar um grupo, e eles fizeram por conta própria mesmo, eles não tiveram nenhum tipo de subsídio, cada um praticamente que foi por si, e ele uniu, então, 33 profissionais, de todos os melhores profissionais de todas as áreas. Um deles, inclusive, foi o Barry Schwartz, que foi o meu professor agora também no Ateneu Pontifício, né? Que foi o fotógrafo oficial do sudário, uma pessoa assim, fantástica. Ele me cedeu várias fotografias para que eu pudesse fazer todas as aulas que eu tenho dado, uma pessoa assim, fantástica. Então, o que eles pediram? Que eles fizeram um grupo desses 33 profissionais, independente do credo. Então, tinham batistas, tinham metodistas, tinham católicos, tinham judeus, tinham agnósticos. Então, eles queriam, na realidade, saber como a imagem do sudário tinha sido formada. Não interessava para eles saber se o sudário era verdadeiro, se o lençol pertencia a Jesus Cristo. O que eles quiseram, na realidade, saber era como essa imagem se formou. E aí, então, se criou esse grande trabalho que foi feito, ele começaram em 77, mas o estudo foi feito, na realidade, em 1978, na Itália, e chama-se STURP, ou seja, Shroud of Turin Research Project, um projeto de estudo de pesquisa sobre o sudário de Turim, que foi elencado por o John Paul Jackson e pelo Eric Jumper. E, nesse momento, quando o sudário esteve nesse estudo em 1978, além desses 33 americanos, se juntaram também outros profissionais de outras áreas, como, por exemplo, o Max Frey, que fez todo o estudo dos pólenes, e também o Avinon Andani, que fez toda a parte da botânica, e outros profissionais de diversas áreas não pertencentes ao grupo, mas foram pesquisadores independentes nesse período. E o que eles descobriram no STURP? Eles descobriram que essa
Vera, eu te mutei sem querer. Abre o som, por favor. Foi autorizar alguém a entrar. Peraí. Tá? Foi. Tá agora? Voltou. Tá bom. Bom, então, eles observaram que algumas fibras somente do linho eram afetadas pela imagem. Então, nós temos aqui, essa aqui é uma parte do linho, e aqui é correspondente à região da ponta do nariz. Então, nós podemos ver aqui, olha, que somente essas fibras aqui, desse pedacinho aqui, que foram comprometidas. E além dessas fibras, poucas fibras do linho, numa camada muito superficial, de 20 micras, terem sido comprometidas, cada fibra do sudário era comprometida, por sua vez, numa profundidade de 0,2 micras. Nós temos aqui a fibrila dessa imagem daqui, dessa imagem da ponta do nariz, mostrando, então, esse fenômeno que é o chamado fenômeno da dupla superficialidade da imagem do sudário. Essa imagem ela se formou pela desidratação e pela oxidação da celulose de algumas fibras do linho, como eu já falei, esse fenômeno de dupla superficialidade, e a gente vê que tem áreas mais escuras e áreas mais claras. Ela é quanto mais escura, quanto mais próximo do lençol o corpo se encontra. Os estudos tanatológicos do sudário mostraram que é um corpo masculino, né, como eu já falei, com barba, bigode, com uma altura aproximada de 175, mais ou menos 2, com uma idade aproximadamente entre 30 e 40 anos e do tipo caucásico mediterrâneo. E aí eles resolveram fazer uma análise do índice que eles chamam de índice tíbio-femoral para poder realmente dizer, não, ele realmente é da raça semítica. Então, eles viram que os franceses eles têm esse índice tíbio-femoral de 82,48, eu não vou citar todos. Os alemães, por exemplo, 80,43, os espanhóis, 82,13, os egípcios, 82,47 e os da raça semítica, 83,66. E o que foi encontrado nesse homem do sudário? Na imagem frontal, a relação tíbio-femoral foi de 83,9, na imagem dorsal, 83,7, com uma média de 83,8, extremamente similar aqui à raça semítica de 83,66, podendo, então, dizer que esse homem do sudário é um homem da raça semítica. Além dele ser, vamos dizer assim, além de tudo que eu já mostrei, eles viram que realmente esse lençol envolveu o corpo de um cadáver, porque esse corpo ele se apresenta com uma cabeça em hiperflexão, o pescoço ele não é observado, ele apresenta rugas na testa, apresenta contratura dos músculos peitorais, a posição não natural dos membros superiores e uma assimetria dos membros inferiores, inclusive com um dos membros mais curto, o membro esquerdo mais curto do que o membro inferior direito, e ambos em hiperflexão plantar. Mas o que chama a atenção desse lençol que envolveu um cadáver é que ele não apresenta sinais de putrefação. O sudário ele apresenta são 3 tipos de sangue que podem ser observados no sudário. O primeiro, que eles chamam de tipo 1, é o sangue que está presente na pessoa viva, e esse sangue de pessoa viva ele se apresenta na cabeça, nas costas e nos braços. Nós temos também o tipo 2, que é o chamado sangue que foi vertido pós-mortem. Nós temos nos pés, na cintura e aqui do lado direito. Temos o sangue queimado, que esse aqui, no caso, é do lado traspassado, mas é onde tem uma das manchas do queimado daquele incêndio de Chambéry. Então, e aqui nós vemos, então, uma fibrila do linho embebida com sangue. Então, são esses os 3 tipos de sangue que eles classificaram no sudário. Outro dado importante é que o sangue ele é prévio à formação da imagem. O sangue é verdadeiramente humano, do tipo AB, é um sangue mais comum em judeus do que nos europeus, e esse sangue ele foi identificado através do teste da porfirina, através da luz ultravioleta. A coloração vermelha, como eu já expliquei para vocês, que é por causa da bilirrubina. Uma outra coisa que chama atenção é a presença dos coágulos, que eles se apresentam eles são ressequidos, esses coágulos. Então, mostra que a pessoa que estava envolvida nesse lençol era uma pessoa que tinha sido submetida à desidratação. Um outro dado também extremamente importante é que o sudário apresenta diferentes estágios de coagulação. Então, nós temos a formação do coágulo, ela se dá normalmente entre 5 a 10 minutos,
Se você pensa que o cadáver, que a pessoa estava desidratada, esse processo ele ocorre de uma forma mais rápida, só que o processo todo de lise desse coágulo, ele começa em torno de 4 horas e pode se estender entre 24 a 40 horas. E eles observaram que eles encontraram vários estágios de coagulação no sudário e que esse processo se interrompeu num período inferior a 40 horas. Aí, muitas perguntas, isso sempre acontece, foi feita o DNA do sudário, já estudou. O que acontece? Então, essa é uma pergunta que sempre acontece, então eu já vou explicar aqui. O sudário ele foi manuseado durante inúmeros séculos e as pessoas pegavam o sudário. A gente vê, inclusive, eu não botei aqui porque senão a aula ia ficar gigante, as pessoas seguravam o sudário dessa forma. Então, a gente vê várias pessoas, fotografia de várias pessoas, fotografias e desenhos ao longo desses séculos todos, segurando o sudário para a ostensión. Então, além disso, a gente também teve, em 1532, o sudário ele sofreu a restauração pelas Clarissas. Então, várias pessoas manusearam o sudário. O que chama a atenção e que tem uma quantidade grande nas regiões realmente próximas do sangue, no sangue, que eles conseguiram identificar, foi uma grande quantidade do cromossoma XX acrescido do gene XRY. Esse gene está presente em 1 a cada 20 mil homens. Tá? Então, chama a atenção do sudário, eles ainda não, quer dizer, isso aí são dados assim, super recentes, mas isso agora, com certeza, com os novos aparelhos, com certeza não vai precisar mais tirar pedacinho do sudário para fazer análise nenhuma, eles vão conseguir, sem dúvida, fazer uma análise bem acurada do sangue sudário. O que a gente observa na face do sudário é uma face politraumatizada, principalmente aqui nos olhos. Então, a gente vê aqui a quantidade grande, eu vou para um lado e para o outro, porque realmente tem coisas que a gente vê melhor no negativo e outras melhor no positivo. Aqui a gente vê bem o sangue aqui na cabeça, tá? Agora, essa contusão que a gente vê aqui abaixo do olho direito, nós vemos então, existem várias tumefações entre sobrancelha e nos olhos. Nós temos o desvio da cartilagem do nariz para o lado direito. A gente pode observar que não existe uma linha reta de um lado para o outro. Existe também vamos dizer assim, está inclinada essa região do queixo, então isso mostra que houveram lesões compatíveis com golpes de bastão, socos, tapas e bofetadas. Essa daqui, sem dúvida, que a gente vê que é uma imagem de bastão, que é uma imagem bem redonda, né, que a gente consegue identificar melhor pelo negativo do que pela imagem no positivo. Mas chama muito atenção, e é uma característica do vulto sindônico, essa imagem que a gente chama de 3, ou na imagem do 3, na imagem positiva, é chamada de o 3 invertido. Por que a importância dessa imagem do que a gente chama do 3 invertido e é uma característica do rosto sindônico? Esse 3 ele foi provocado pelos orifícios provocados pela coroação de espinho, mas essa gota daqui, que ela se destacou desse 3. E pelos estudos que eles fizeram também, essa gota daqui ela foi vertida no momento em que houve o deslocamento da cabeça para frente, ou seja, na hora da morte. Então, por isso, esse 3 tem essa característica importante no rosto sindônico. Só beber um pouquinho d'água. Na parte de trás da cabeça, nós vemos esses inúmeras, não só da frente, né, que eu já tinha mostrado da frente, mas também na parte de trás, mas foi pela parte de trás que eles conseguiram identificar que o sudário ele não foi crucificado com uma coroa, mas sim com um capacete similar a esse daqui, que era um capacete que era utilizado pelos reis bizantinos. Então, são mais de 33 feridas pequenas e profundas, mais ou menos 20 occipitais e 13 frontoparietais. Os pólens encontrados na altura mais ou menos dos ombros do sudário foram a Gondélia tourneforte, o Sísifus spina Christi e o Ramus licioides, predominando a Gondélia tourneforte e o Sísifus spina Christi. O sudário ele nos mostra verdadeiramente o que foi o horror da flagelação. Nós temos aqui um mapeamento que foi feito pelo Monsenhor Giulio Ricci, que ele mapeou todos os flagelos com que esse homem do sudário recebeu. Houve o predomínio pela região dorsal, na região glútea também, nas coxas e nas pernas. Na região da frente, nós temos essa região do peito, que também foi, mas não muito, temos também na região genital e nas pernas. Nós vemos aqui, então, na imagem positiva, esse dorso completamente martirizado,
eles contaram, na realidade, são 120, mas esse número não é muito preciso, porque são 120 feridas. Nós temos, às vezes, em par, nós vemos aqui, olha, aqui nitidamente nós vemos como se fosse um açoite em par, mas em vários lugares nós observamos também triplo, né? Essa flagelação. Aí outra coisa, as laterais do sudário, elas não foram observadas, que não tem como observar. Então, com certeza, o número de feridas é muito maior do que 120. Ele sofreu uma flagelação do tipo romana, porque na flagelação hebraica seriam 40 menos 1, então seriam 39 açoites. Mas, no caso da flagelação romana, ficava por conta ou da pena que foi instituída, ou então por conta dos flageladores, dos aceitadores, ou eles flagelavam até quando eles quisessem, ou até quando houvesse, ou quando até o flagelador morresse, o crucificado morresse. Mas então ficava mais por conta da pena, mais ou menos, imposta. Mas isso era característica da flagelação romana. E o objeto que ocasionou essa flagelação foi o chamado flagrum taxilatum. O flagrum taxilatum, ele tem quer dizer, um bastão de madeira, e ele pode ter 2 cordas ou 3 cordas. E na ponta dessas cordas se tem ou astrágalo de carneiro ou pontas de chumbo. No caso do astrágalo de carneiro, ele, na hora que ele é açoitado, ele gruda na pele e vem junto com ele não somente a pele, mas também o músculo. Então, pelo estado, né, do corpo do sudário, se vê que ele foi flagelado, com certeza, não só com pareamento de 2, mas também com 3 cordas e também com esse açoite de astrágalo de carneiro. Uma outra imagem que chama muito a atenção do sudário são essas 2 imagens daqui. Essa fotografia daqui é a mesma do positivo, só que o livro que marcou isso aqui, todas as fotografias do livro estão em preto e branco, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui. Esse daqui é o lado esquerdo e aqui o lado direito. Existe uma angulação de mais ou menos 20 graus entre uma imagem e outra. Essa imagem esquerda, ela tem 10 centímetros de altura por 9 de largura, essa daqui, tá? E essa outra daqui é um pouquinho menor. Então, isso mostra que esse homem do sudário, ele carregou um objeto muito pesado nas costas e que esse objeto, ele roçava de um lado para o outro, ele deslizava para um lado para o outro. Então, uma pessoa que já tinha sido submetida à flagelação, ainda carregar o patíbulo e carregando aquele peso, porque o patíbulo ele variava entre 40 e 80 quilos. Esse era o peso normal de um patíbulo. Carregando aquilo, então, houve esse roçar e essa grande chaga que tem no sudário dos 2 lados. Hoje é dia de Padre Pio, e quem apresentou também esse estigma que foi visto, quer dizer, João Paulo II soube do estigma antes do Padre Pio falecer. Mas foi o único que soube, mas, na realidade, isso foi somente propagado após a morte de Padre Pio, que foram encontradas as suas vestes, e o padre que tomava conta dele revelou, então, que ele tinha essa imagem, esse estigma, que era o mesmo estigma do deslizamento do patíbulo que Cristo também apresentou. Esse homem do sudário, ele sofreu a crucifixão, como nós podemos ver aqui nas mãos, essa grande chaga da mão, essa chaga do punho, que a gente vê esse grande coágulo. Nós vemos também esses coágulos daqui nos braços. Essa daqui é a mão esquerda sobre a mão direita, tá? E aqui nós vemos, então, a transfixão do prego. Os estudos de Pierre Barbet, isso em 1940, ele dizia que o sudário, ele foi a primeira pessoa que disse que o sudário não foi, Cristo não foi, que Cristo não foi pregado pelas mãos, e sim pelo punho, porque a mão ela não suporta mais, ela só suporta entre 30 e 40 quilos, não mais de 40 quilos. Então, provavelmente, ele teria entrado, o prego teria entrado nesse espaço que é chamado de espaço de Destot. Só que os estudos recentes estão mostrando que, na realidade, houve um estiramento, olha aqui, do músculo flexor do polegar, havendo, então, a lesão do nervo ulnar, porque o Pierre Barbet ele dizia que pela transfixão, na altura desse espaço de Destot, haveria a contração, a transfixão do nervo mediano e a contração do polegar, e é isso que a gente observa aqui. A gente só vê 4 dedos da mão esquerda e 4 dedos da mão direita. Então, Pierre Barbet atrelou isso à lesão do nervo mediano. Mas os estudos recentes têm algumas pessoas que estão dizendo que, na realidade, houve lesão do nervo ulnar. Isso ainda não está provado, isso também é super recente. Eu só estou colocando aqui que mais tarde a gente
pode ver. Mas o sudário, o importante é o seguinte, ou lesão do nervo mediano ou lesão do nervo ulnar, o fato é que o sudário, as mãos do sudário apresentam somente 4 dedos da mão esquerda e 4 dedos da mão direita. Isso aqui eu queria que vocês prestassem atenção. No sepultamento judaico, quando eles sepultavam o judeu, os braços ficavam ao longo do corpo ou cruzados na pelve, com a mão direita sobre a mão esquerda. Na realidade, a mão direita, segundo a tradição judaica, ela invoca a misericórdia divina para que a justiça de Deus, simbolizada pela mão esquerda, se faça de forma mais branda. Só que no sudário a gente observa exatamente o contrário, como a mão esquerda sobre a mão direita, como se as pessoas encarregadas do seu enterro soubessem que ele não precisava pedir misericórdia, porque ele era perfeitamente correto e justo. O estudo dos fluxos de sangue dos braços do sudário, eles mostram que este homem do sudário ele se movimentou inúmeras vezes para poder respirar, e que ele se movimentou mais ou menos em torno de 30 centímetros. Os braços apresentam um alongamento de 22,8 centímetros, e eles observaram também em estudos recentes um espaçamento de mais ou menos em torno de 4 centímetros do húmero direito para o ombro direito. Provavelmente existe uma corrente também que diz que no momento que essa cruz foi soerguida, com o peso do corpo ele despencou, levando então a tração desse braço direito e paresia do braço direito. Esses estudos foram feitos, inclusive, por Monsenhor Júlio Ritt. Então, parece que houve uma paresia do lado direito, e o braço direito é um braço mais alongado do que o braço esquerdo. Mas fez todo o estudo dos ângulos de sangue do sudário que propiciaram todos esses dados aqui. Os membros inferiores, nós podemos ver também bem marcados no sudário, que é a imagem frontal, com essa grande chaga no pé. Aqui, da mesma forma, a imagem dorsal, em que nós podemos ver o pé direito aqui com sangue, esse sangue saindo daqui do pé, e aqui o pé esquerdo também um pouquinho, quer dizer, com menos visível do que a imagem do pé direito, que a gente consegue observar bem nessa imagem do negativo. Então, pelo estudo da imagem no negativo, eles viram que o pé direito ficou no madeiro da cruz, enquanto o pé esquerdo foi sobreposto ao pé direito. Então, nós vemos aqui o pé direito marcado com sangue de sudário. Esse é o famoso sangue que eu falei, o sangue pós-mortem, porque na hora que tirou o prego é que o sangue verteu, tá? Esse mesmo sangue aqui do pé esquerdo, esse prego, ele tem mais ou menos em torno de 11 a 12 centímetros. Foi encontrado restos ósseos, né, em 1968, que eles chamam de Yehohanan, e que esse Yehohanan ele foi crucificado mais ou menos nessa época de Jesus, e foram os estudos desses restos, né, de ósseos que foram encontrados em 1968 naquela região dali de Jerusalém, que conseguiu fechar vários dados do Santo Sudário. Porque os pregos que eram utilizados para crucifixão, eles eram utilizados novamente, quer dizer, eles não eram colocados e jogados fora, eles utilizavam aqueles pregos. Só que no caso desse Yehohanan, eles observaram a transfixão exatamente como mostra aqui, o pé esquerdo sobre o pé direito, porque a gente fazendo estudo de várias pessoas que foram crucificadas, você poderia ter várias formas de crucifixão, mas no caso esse Yehohanan, que ele foi crucificado por volta também do século I, aí por volta do ano 33, o prego que foi encontrado no pé dele, o prego estava todo torto, foi de mais ou menos esse tamanho daqui, de 11 centímetros. Sem dúvida que a imagem mais importante do Santo Sudário é a imagem do lado direito. Né? Nós encontramos uma grande chaga do lado direito, uma imagem que tem 15 por 6 centímetros, tá? Que saiu, foi um sangue que foi vertido de um orifício com mais ou menos 4,5 por 1,5 de forma elíptica, compatível com o diâmetro de uma lança romana. E ele perfurou mais ou menos 8 centímetros para dentro. O que chama a atenção dessa chaga, primeiro, é a quantidade de soro que se vê, não somente em volta da mancha, mas também permeando essa mancha daqui. Essa mancha ela é completamente diferente dessa mancha que fica mais próxima da região onde houve a transfixão.
eles observam que esse sangue é predominantemente vertical, então ele foi infligido após a morte, e, além disso, ele apresenta uma grande quantidade dessa chaga, vamos dizer assim, longitudinalmente, o que mostra que esse sangue não foi somente um coágulo, esse sangue foi vertido em jato pelo tipo de característica dessa imagem daqui. Como causas prováveis da morte desse homem do sudário, ao longo desses anos todos, várias hipóteses foram feitas. A primeira, que seria que ele teria morrido por anóxia, só que a asfixia, ela pressupõe a perda da consciência, tetania e coagulação intravascular disseminada. Só o que se sabe de Jesus é que ele ficou lúcido até o final. Então, a hipótese de morte por anóxia, a anóxia pode ter entrado como fator causal, mas não como fator diretamente determinante da morte. O choque devido à morte, morreu de choque por causa da anóxia. Ele deveria ter diversas lesões teciduais compatíveis com microembolia, que não é o que se observa no santo sudário. As hipóteses mais comuns, as mais que se falam, quer dizer, que sempre se falou, foi o infarto, que eu, particularmente, nunca consegui entender o infarto, até que eu li o livro em 2015, que foi o livro do Bruno Barberis. O que sempre se aventou a hipótese de infarto pelo fato dele estar desidratado, dele ter sido flagelado, dele ter carregado o patíbulo, dele ter um esforço muito grande para ele poder respirar. Só que a grande quantidade que foi vertida sugere que esse sangue tenha sido um hemopericárdio. E é muito raro a ruptura miocárdica por infarto, ainda mais num período muito curto. A gente vê, eu não sou cardiologista, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a ruptura por infarto ela acontece num tempo um pouquinho maior. E um outro fato que chama atenção dele ter morrido por infarto seria o fato dele ser uma pessoa muito jovem. Mas foi levantada uma outra hipótese que, para mim, é o que faz mais sentido, que ele carregou o patíbulo e, como eu já falei, em torno de 40 ou 80 quilos, ele caiu, e uma das quedas, que foi a queda final, ele caiu dessa forma com o rosto na terra. E é tanto que existe a presença de terra no nariz, no joelho, né, principalmente no joelho e na face. Então, mostrando que, na realidade, ele caiu direto com o rosto e ele deve ter tido um impacto muito grande do tórax com o patíbulo nas costas no solo. Então, o que eles dizem é que houve uma contusão do tórax por esse trauma, né, ocasionado por esse trauma, provavelmente se fez algum hematoma, ele continuou caminhando, ele foi crucificado, ele tentava respirar e, na realidade, aquele grande hematoma que provavelmente pegou a região da aorta e que chegou ao momento final e que acabou rompendo. E o que chama atenção também, que eles dizem que pode ter sido isso, é que o grito final, que corresponde a ruptura de aorta, que está presente em vários casos que foram analisados, que essa dor absurda, com morte imediata, estaria relacionada à ruptura da aorta ascendente por trauma. São João Paulo II, ele teve veneração ao sudário em 1998, e ele dizia que o misterioso fascínio exercido pelo sudário nos leva a fazer perguntas sobre a grande relação entre o linho sagrado e a história de Jesus. Então, São João Paulo II ele refletiu o seguinte, que o sudário é uma imagem intensa e de sofrimento inenarrável. É uma provocação à inteligência, ele é o espelho do evangelho, ele reflete o sofrimento humano causado pelo próprio homem. Ele nos convida à descoberta da causa da morte redentora de Jesus. É uma imagem de impotência diante da morte e a imagem do silêncio. Então, ele conclui que o sudário tem uma relação muito profunda com o que está descrito nos evangelhos. E foi a partir dessas reflexões dos evangelhos e do Santo Sudário que Bruno Barberis e um grupo grande resolveu fazer, então, um estudo estatístico sobre o crucificado envolvido no lençol. Então, o que ele mostra? Que o crucificado foi envolvido no lençol. Só que isso é uma coisa muito rara. Por que motivo que isso é raro? Isso ele colocou em 1 para 100. Porque, no caso, ele foi crucificado por blasfêmia. Blasfêmia era um crime que as pessoas eram crucificadas, eram jogadas em vala, ou então eles eram deixados para serem comidos pelos animais ou então pelas aves.
Então, o envolvimento no lençol significava que havia um respeito pela pessoa que tinha morrido. Então, se ele tinha sido crucificado, ainda mais por blasfêmia, era um crime inafiançável e era um crime muito grande e que não era permitido o envolvimento com lençol. Então, um crime por blasfêmia, crucificado, envolvido por lençol, isso é extremamente raro, então ele classificou como 1 para 100. Um crucificado na história que tenha recebido um casco de espinhos, ele colocou como 1 para 500, porque também não existe outro. O transporte do patíbulo era realmente comum, porque os crucificados, normalmente, eles levavam transportavam o patíbulo até o local onde eles seriam crucificados. Então, era uma coisa comum, ele colocou esse evento, então, em 1 para 2. Crucifixão feita com pregos, sim, 1 para 2, só que eles poderiam também ser crucificados com cordas e pregos, poderiam ser crucificados somente com corda, ou também só com prego. Então, era um evento comum, 1 para 2. Ferida do lado e a perna não fraturada. Isso era mais ou menos comum. Por quê? Eles quebravam as pernas, quebravam na altura embaixo do joelho, que era para que o crucificado perdesse o apoio e ele não conseguisse respirar mais. Só que quando eles chegaram perto de Jesus, Jesus já estava morto, então eles não quebraram a perna. Mas isso também podia acontecer com algum outro crucificado que acabava morrendo antes deles quebrarem a perna. Então, ele colocou esse evento em 1 para 10. Sepultura não definitiva. O que acontece? Acontecia normalmente os sepultamentos, nós tínhamos, na época, era comum do sepultamento judaico. Você tinha o sepultamento primário e você tinha o sepultamento secundário. O sepultamento primário é esse que a gente chamava, era a característica do sepultamento pokrim, que era um sepultamento que você envolvia o lençol, e, quer dizer, você usava os aromas, ele era sepultado envolvido no lençol, depois ele era colocado numa tumba, e no final de um ano, então, esses ossos eles eram retirados e eles eram colocados, então, numa caixa, e esse era o sepultamento secundário. Então, ele foi colocado numa sepultura não definitiva? Sim, foi. Agora, breve permanência em um lençol, não se conhece outro. Então, esse evento ele classificou em 1 para 500. A possibilidade desses 7 eventos simultâneos fica em 1 para 20 bilhões. Então, o cálculo feito permite concluir que é muito alta a probabilidade de um crucificado com essas características ser único e que, portanto, o homem do sudário deve ser realmente Jesus Cristo. E aí, frente ao exposto, o que Jesus nos diz? Põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crê. Muito obrigada. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Vera, muito obrigado. Foi excelente a sua apresentação, super ampla, tocando vários pontos, né, do sudário, sobretudo destacando esses aspectos médicos, que acho que nos indagam tantos, né, que a gente é fiel, mas também é médico, né? Então a gente vê e tem que aliar, né? Fé e ciência, né? São as duas asas que nos elevam para a contemplação da verdade. Então acho que ajuda nesse casamento. Acho que é uma pergunta, acho que você deixou justamente para os pontos das perguntas, que isso é sempre a questão da polêmica, né? Que são os estudos de datação e que para nós são caros porque envolveu um brasileiro, médico católico do Rio de Janeiro, né? Que foi o professor Carlos Chagas Filho, que era à época presidente da Academia Vaticana para a Ciência, que foi uma das pessoas responsáveis por conduzir os estudos de datação do sudário e que a gente sabe que trouxeram bastante controvérsia no estudo desse lençol tão importante e que novas pesquisas vieram depois, né? Então, o que você pode falar para a gente sobre Pois isso aí é uma aula. O que acontece? O sudário ele veio com aquela datação entre 1260 e 1390, só que as pessoas que estavam estudando o sudário, aquele grupo todo do Sturp, eles continuaram a estudar o Sturp. E aí, continuaram a estudar o sudário. E aí, então, foi até esqueci o nome, o Raymond Rogers, que ele conseguiu ver que um dos materiais que tinha sido retirado do sudário, isso já anterior, foi em 1976, ele viu que havia uma mistura de linho, de corante, com aquele tecido do sudário. Então, eles viram que a parte que foi retirada para análise da datação do carbono 14 nada mais foi do que um pedaço daquele fragmento que foi sezido pelas Clarissas. Tá? Então tem esse primeiro trabalho saiu em 2005 na Thermoquímica Acta, foi do Raymond Rogers, e depois assim, inúmeros trabalhos
mostraram realmente que o sudário, na realidade, houve o que eles chamam de uma conspiração pseudocientífica. Porque, vamos dizer assim, eles marcaram com o grupo, aí eles demitiram aquele grupo que estava lá, aí escolheram outras pessoas, as pessoas que foram escolhidas para fazer a datação não eram pessoas que estavam acostumadas a fazer a retirada desse fragmento, tá? E aí uma das amostras, inclusive, que foi para o Arizona, ela foi colocada no museu. Então, foram 2 amostras que foram colocadas no museu. Quer dizer, se você vai fazer uma análise científica, você vai ter que usar uma grande parte do material. Então, eles viram que as amostras não foram analisadas. Esse trabalho saiu agora em 2019. Foi um trabalho também estatístico feito pela Universidade da Catânia. Então, eles mostraram, invalidando totalmente as amostras que foram coletadas para a amostra da datação do carbono 14.